E aí, cabeças pensantes, mais uma daquelas lives que não foram programadas, mas para falar sobre um assunto que eu julgo ser de extrema importância e que vem tomando conta do meu coração no dia de hoje. Infelizmente, tive agora há pouco a notícia de mais uma pessoa que cometeu suicídio. Sim, suicídio. Foi uma mãe dessa vez. O impacto na família é grande. E nós estamos chegando no final do Setembro Amarelo. Existe ainda um tabu sobre falar ou não sobre suicídio. Eu confesso muito que o fato de hoje despertou a vontade de falar um pouco mais sobre isso. Talvez eu seja criticado. Enfim, estou preocupado com isso. Me senti no dever de falar, porque eu entendo que se calar diante desse cenário é muito pior do que tocar nele. Não tenho talvez amplo conhecimento, mas eu posso falar que, como uma pessoa que já pensou em cometer suicídio alguns anos atrás, eu não posso ficar quieto. Estava olhando aqui alguns dados. A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que a cada ano 800 mil pessoas cometem suicídio, tendo sido a segunda principal causa entre jovens entre 19 e 25 anos. Isso é crítico demais, porque além da pessoa, claro, que comete esse ato, fica um arregaço para a família como um todo. A família sofre, se perguntando o que aconteceu, por que chegou nesse estágio, por que aquele familiar cometeu o suicídio. E eu ouvi pouco comentário sobre esse tema, ainda porque muitos acreditam que se falarmos sobre suicídio, isso incentiva outras pessoas. Eu creio que não. Quem fica acaba tentando buscar respostas, mas que às vezes elas já foram iniciadas, já tivemos indícios ao longo do caminho. Não é simples, buscando aqui alguns artigos científicos para entender um pouco mais sobre a neuropsicologia, psicopatologias, a gente vê que mesmo na camada científica, nas pesquisas, ainda existem poucos artigos falando sobre suicídio, porque é algo muito difícil de ser direcionado por uma causa específica. Ele é um fenômeno multifatorial, onde alguns assuntos vão se compondo até que a pessoa realmente ela ative um sistema de desistência e cometa esse ato como se fosse a única saída para a situação dela. Eu, como comentei, há cerca de alguns anos atrás, cheguei a pensar em realizar esse ato. E algo que foi fundamental para mim foi o amor, principalmente pela minha mãe. Ter alguém ao lado para conversar sobre o que nós sentimos, sobre os nossos desafios é fundamental. Às vezes por um bloqueio, às vezes por uma educação muito rígida, nós temos dificuldade de mostrar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, e isso faz com que, de forma silenciosa, alguns fatores sejam somatizados até que a pessoa chegue na desistência. Estou falando de fatores como ansiedade, como depressão, como solidão, como estresse. Fatores que, se olharmos de forma um pouco mais fria, se a gente tivesse a condição de procurar um apoio especializado, poderiam ser mitigados. De acordo com as pesquisas que eu acabei lendo, eles estimam que 90% dos suicídios poderiam ser evitados simplesmente pelo fato de compartilharmos. Se sentir triste não é algo exclusivo
Todos nós somos humanos, em algum momento vamos sentir alegria, tristeza, medo, raiva. Isso compõe a nossa essência, nosso cerne como ser humano. E sim, precisamos compartilhar essas fraquezas. Você não está sozinho. Se você se sentir isolado, eu disponibilizo aqui um canal seguro de comunicação. Talvez eu consiga sentir um pouco do que você está passando agora, por já ter tido esses pensamentos em vários momentos e ter sido salvo pelo amor da minha mãe, mesmo sem ela saber. Aliás, ela não sabe disso. Essa é a primeira vez que eu falo sobre esse tema de forma aberta aqui, pública. E nós não podemos nos calar. Setembro pode ser um mês marcado por esse tema, mas ele é algo constante. Nós temos um número muito grande de pessoas sofrendo com isso. A gente vê um número crescente, uma tendência evolutiva e algumas correlações com desemprego, com aumento de consumos de drogas ilícitas, como se fosse uma fuga. Mas isso já é um precursor, já é um início para uma evolução, juntado, claro, com outros fatores, unido com outros fatores, para que a pessoa chegue a achar que a solução para os problemas dela é o suicídio. E não é. Isso não vai resolver o problema. Muitas pessoas, talvez, elas não tiveram uma base de apoio para que ela pudesse compartilhar os seus problemas de uma forma segura, transparente, sem ser julgadas. E isso faz com que elas não achem outra alternativa sem ser o suicídio. O que eu estou fazendo aqui hoje é realmente uma quebra de tabu. Se você tem algum sintoma e você não consegue dar nome a isso, procure uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Se você se sente extremamente depressivo e já passou em sua cabeça em algum momento cometer um suicídio, novamente, deixo aqui o meu canal aberto de comunicação para que você se sinta à vontade de compartilhar. Ouvir alguém pode ser uma bela ferramenta para evitar que isso aconteça. E também temos aí outras alternativas, como por exemplo o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que de forma gratuita tem feito um trabalho, digamos que até contra a cachoeira, tentando subir a cachoeira, porque o número crescente, principalmente depois da pandemia, de pessoas com pensamentos suicidas, ou até mesmo chegando a cometer o suicídio, é crescente. O fato de ter tido no curtíssimo prazo 2 pessoas que chegaram nesse sistema de desistência tocou muito meu coração e me fez fazer essa live aqui para que, de alguma forma, eu sei que isso não ajuda muito agora no cenário que já ocorreu, mas certamente é o que eu posso fazer nesse momento, de não me calar e deixar aqui mais um veículo de comunicação. Se você conhece, se você já teve esse tipo de pensamento e sentiu que ele se tornou algo mais rotineiro, conhece alguma pessoa que esteja passando por esse momento, primeiro, ajude, sem julgamento. Às vezes, somente o fato de ouvir, de usar a sua escutatória, já está promovendo salvar uma vida. Agora, se você está plenamente isolado ou isolada e precisa conversar com alguém, pode mandar um direct. Eu te mando meu telefone pessoal e nós conseguimos desenrolar essa história. Nós precisamos ter a prática, não só de ir em um templo religioso, tirar uma fotinha e postar para falar que esteve lá, de ingressar numa faculdade ou num curso e postar que está iniciando o curso, mas também de declarar
os nossos desafios emocionais. Nós somos seres triunos, onde existe uma somatória entre o espiritual, o emocional e o físico. Porém, nós temos um certo desafio. Você não vê as pessoas procurando um psiquiatra, um psicólogo ou até mesmo algumas imersões e tirando foto e mostrando essa fragilidade emocional. Fragilidade que pode ser somatizada com outros fatores e levar a pessoa, sim, ao suicídio. Esse segundo fato que foi informado hoje realmente me abalou. Uma mãe de família deixa 2 filhos, deixa um esposo completamente desnorteado, sem saber os motivos e as causas e se culpando profundamente pela morte da esposa. É duro, não é um assunto gostoso, é um assunto agradável de se ouvir nem de se falar, mas que precisamos fazer nossa parte. As pessoas precisam ouvir. E quando nós nos calamos, realmente pessoas morrem. É o que tem acontecido nesse caso. Que esse vídeo, que essa live chegue para as pessoas corretas, eu tenho certeza disso. Meu perfil é aberto realmente para conseguir apoiar pessoas. Pessoas que só precisam, às vezes, serem ouvidas. Simplesmente o fato de serem ouvidas, elas conseguem retomar a sua vida normal e evitar o suicídio. Setembro Amarelo acabou. Mas um número crescente de pessoas que estão, por uma série de fatores, cometendo suicídio continua crescente. Não se cale. Abra o coração, abra o ouvido sem julgamento. Eu, você e muitos outros conseguimos e conseguiremos salvar vidas. Vai pra cima. Sextou? É nóis.